Nós vamos fazer leitura bíblica no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo 7. Versículo 9, depois vou ler o 29. Todo esse capítulo é uma história muito interessante. História do Senhor com Davi. História da família de Davi. E nós estamos falando a respeito da família nas mãos de Deus. Nós cantamos há pouco, Deus está presente, em cada momento, cada folha que cai, até mesmo nos problemas, nas dificuldades. E nós cremos que a nossa vida, nossa família, vive nas mãos de Deus. E a história de Davi é muito interessante, percebendo toda esta forma, como Deus cuidou de Davi, como Deus fez de Davi um homem importante, um homem que serviu na causa do Senhor. Vou fazer essa leitura. 2 Samuel 7, 9 nos diz: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipes sobre o meu povo, sobre Israel. Versículo 9: E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. 29, agora Davi falando com o Senhor: Se pois agora servido abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Deus nos deu vida, nos deu uma família, um local de nascimento. O Senhor nos tem sustentado. E sabemos que a nossa história não está terminada ainda para nós, mas o Senhor já conhece todos os nossos dias. Sabemos que o Senhor tem algo muito bom preparado para nós. Obrigado a Deus pela nossa vida e família. Que a cada dia possamos perceber, ó Deus, notar, sentir que estamos na presença do Senhor. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Esta oração de Davi começa no versículo 18, ações de graças de Davi. Ela vem pelo aquilo que ele ouviu de Deus. O profeta Natã falou com ele que Deus havia contado. Resumidamente, a história aqui conta que Davi, lá no versículo 1, ele estava em sua própria casa, já descansado dos seus dias, fim de batalhas, não havia mais inimigos ao redor. E ele fala com o profeta Natã: Eu moro em uma casa de cedros, se a arca de Deus se acha numa tenda. Demonstrou o desejo dele de fazer alguma coisa.
Construir um templo? Construir uma casa para Deus? Natan disse ao rei: olha, faça tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma hora, diz o texto, que o Senhor vem até o profeta Natan. Aquela mesma noite, veio a palavra do Senhor ao profeta Natan. E essa palavra do Senhor é muito interessante, pois Deus vai contando para Natan toda a história de Davi. É um resuminho aqui da história da vida de Davi. Desde a sua escolha entre os simples, até ele se tornar esse grande rei. Mas o que Deus quer falar para ele é que ele não iria construir uma casa, que ele continuaria a ser guardado por Deus, protegido por Deus, e que a bênção da vida dele se estenderia aos seus filhos, e que Salomão, né, seu filho, seria aquele que iria construir este templo, né, essa casa de Deus. Queremos olhar para esse texto, irmãos, e ver como uma história comum. Toda história pode ser aplicada à nossa história. E a gente percebe aqui na história de Davi, a história de muitos de nós. E queremos também que a forma como Davi reagiu com ações de graças, com oração, as palavras da oração de Davi possam ser também as nossas palavras. Família de Deus, reconhecimento de uma história abençoada. Ela começa por reconhecer que a graça de Deus é muito além do merecimento. A gente percebe isso na oração de Davi. 2 Samuel 18, 7:18, Davi diz: quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Quem sou eu? E se a gente recordar a história de Davi, nós vamos perceber que ele é um exemplo de alguém que é escolhido por Deus, não pela aparência, mas por determinação e vontade do próprio Deus. Deus vê o coração, enquanto nós escolhemos muitas vezes, né, e erramos pela aparência, Deus vê o coração. Em 1 Samuel 16, 7, conta a história dessa escolha de Deus, quando diz: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Lembra da história? Samuel tentando achar o novo rei. Primeiro ele viu Eliabe, depois Jessé. O pai de Davi chama Abinadab, depois a Samá. E 7 filhos passam de um em um. E quem era o escolhido? Samuel pergunta: não tem mais nenhum? Jessé disse: tem o Davizinho, né, o oitavo elemento. Ele nem foi contado. Era lá o homem da roça. E esse Deus chamou para ser o rei. O versículo 19, 2 Samuel 7. Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Versículo 20. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus.
Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Nós percebemos que esta é a bênção que Davi reconhece. A história de Davi, uma história abençoada. Uma história muito além do seu merecimento. Muito além de qualquer outra coisa. Ele foi escolhido de um homem simples. E o texto diz que Deus o colocou, o fez grande entre os grandes, homem conhecido entre todos, o grande rei. Talvez aqui nós não somos rei, não somos um grande em alguma coisa, mas com certeza a gente pode dizer como Davi, que a graça de Deus na nossa história tem sido muito maior do que o nosso merecimento, não é verdade? O que é que nós merecemos, né, irmãos? Nós temos a misericórdia de Deus constante sobre nós, porque se fosse analisar o que é que nós merecemos, talvez nós não merecíamos tantas punições, né? Tantas repreensões. Deus tem sido muito misericordioso conosco. Eu sei que cada um aqui, dependente da idade, né? Talvez os mais jovens não tenham tanta história, mas já têm história para contar. E aqueles que têm uma idade mais avançada, que já podem ver os seus filhos, e até mesmo os filhos dos teus filhos, podem olhar e dizer: Deus fez muito mais do que eu merecia. Deus abençoou muito mais a minha vida. Davi está muito contente. Quando nós lemos aqui o versículo 19, Davi está dizendo que, além de Deus falar e contar a história da vida dele, até aquele momento, Deus foi muito generoso por falar a respeito da casa do teu servo. Ele está querendo dizer a respeito do futuro, do seu filho, da bênção que se estenderia, a bênção do futuro. Tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Ele está muito feliz. E diz: o que eu posso dizer para o Senhor? Já pensou, né? A gente poder saber como Davi teve esta visão do seu futuro. Seus filhos serão abençoados. E com certeza a história de Davi é bela, né? Filho de Davi, a descendência de Jesus. Mas toda essa história, como nós falamos, é muito mais, muito além do que o reconhecimento, do que o merecimento. Em segundo lugar, a gente percebe que essa história depende de um Deus soberano. Versículo 29 diz: Tu, ó soberano Senhor, prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Se nós já falamos que a escolha de Davi foi sem merecimento, né? Ele não era melhor do que o outro, a sua aparência não era melhor e era pior, né? Nós podemos ver que a nossa história, como a história de Davi, depende de Deus, da soberania de Deus, está sobre a soberania de Deus. E aí vem a palavra, né? Dependente e não independente. Às vezes o homem quer ser muito independente. E ai de nós, né? Se nós fôssemos independentes, se nós tivéssemos essa liberdade. A nossa liberdade está em servir a Cristo. Quando nós servimos a Cristo, nós somos livres. Quando nós andamos segundo o propósito de Deus, nós somos livres. Outras duas palavras: autoconfiança e confiança em Deus. O mundo hoje busca muito autoconfiança. Você precisa ser autoconfiante. A minha autoconfiança
ela tem base na confiança que eu tenho em Deus. Eu posso ter confiança em fazer alguma coisa pela minha fé, pela confiança que eu tenho em Deus. Quando nós olhamos para a nossa história, podemos fazer como Davi e olhar e dizer: Tu és soberano na minha história. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Isso é o Salmo 27. E são palavras que expressam essa confiança em um Deus soberano. E repare que confiar em Deus fica tudo mais fácil. Luz, posso chegar aonde eu necessito com a luz de Deus. Salvação, eu não estou perdido, eu tenho a minha salvação em Deus. Fortaleza, não entre em colapso, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Estou em Deus, resgatado em Deus. 2 Samuel 7, ainda, versículo 22, diz: Quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Quem é como Israel, teu povo, única nação da terra, que tu, ó Deus, resgatastes para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso. Realizastes grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações, seus deuses, diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizestes de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. Essa história que a gente percebe, né, na nossa história. É Deus que tomou a nossa vida. É Deus que nos uniu no trabalho dessa igreja. É Ele que sustenta. É Ele que faz o seu povo sobreviver. O soberano Deus. Em terceiro lugar, nós percebemos que Davi, em sua história, nunca deixa de pedir a Deus pela sua vida e família. Ele pede com ações de graça. Ele diz, no versículo 29, Se, pois, agora servido a abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste. Ele pede para que Deus abençoasse a vida dele e a família dele. Mas ele acabou de ouvir do profeta Natã essas palavras. Deus falando para ele: eu vou abençoar você e vou abençoar a sua casa. E aí ele diz: se tu, Senhor Deus, disseste que vai abençoar a minha casa, a minha família, abençoa. Parece uma repetição, né? Mas ele não deixa de ter essa comunhão com o Senhor, em pedir. Olha o versículo 25. Agora, pois, ó Senhor, quanto à sua palavra que disseste acerca do teu servo, que palavra é essa? Que eu vou te abençoar. Acerca da tua casa, confirme-a para sempre e faze como falastes. Ele aqui de forma alguma está colocando em questionamento a palavra de Deus, né? Que Deus não iria cumprir. Mas ele está como se relembrando em seu coração. O Senhor prometeu que vai abençoar, confirma essa bênção. Nós não podemos esquecer das promessas de Deus sobre a nossa vida. Deus não esquece, mas parece que às vezes a gente esquece. E a gente precisa estar repetindo, não para Deus lembrar, mas para nós mesmos. Senhor Deus, confirma a tua bênção sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre as minhas decisões, porque tu prometestes que iria abençoar. Confirme as tuas promessas. Nós precisamos sempre estar em sintonia com Deus, sabendo que Ele é aquele que vai suprir as nossas vidas, e assim nós devemos estar lado a lado com o Senhor.
O Salmo 66 é uma oração também, que diz no versículo 19: Deus me tem ouvido e me tens atendido. Essa confiança, né, em Deus. Davi estava lá no seu palácio, talvez com luxo e conforto. Ele poderia estar construindo outro palácio, piscinas. Mas o que veio à sua mente naquela hora? O desejo de servir a Deus. Naquele momento, de construir um templo, de fazer alguma coisa. A satisfação dele era servir a Deus naquele momento. E por isso ele tem essa comunhão com Deus, envolvimento com as coisas de Deus. É interessante ver isso, né? Essa disposição de Davi em servir a Deus, em estar ao lado de Deus, buscar a Deus. Em quarto e último lugar, essa história de Davi são para a glória de Deus. Em sua história, suas vitórias são para a glória de Deus. Versículo 25: Agora, Senhor Deus, confirma para sempre as promessas que fizestes a respeito do teu servo e de tua descendência. Faze conforme prometeste. Ele não estava preocupado em se dar bem, né? Mas ele disse: para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: ó Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Davi faz essa oração. Uma família nas mãos de Deus não é uma família que recebe homenagens para si, mas toda homenagem que é dada para nós, né, como homem, é revertida a Deus, né? Porque Deus é quem nos levantou, Deus é quem nos sustentou, e a glória volta para Ele. Confirma essa promessa para que o seu nome seja engrandecido. Nós devemos aprender isso com Davi também, irmãos. Aprender a dedicar essas vitórias que nós temos à glória de Deus. Porque não há vitória alguma que seja nossa. Se não fosse o Senhor, quem seríamos nós? E as nossas vitórias são do Senhor. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todo o sempre. Repare que Ele faz em nós, mas a glória é para Ele. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Mas quem fez? Deus. E a glória é de Deus. O tema família nas mãos de Deus, família de Deus, quer nos fazer refletir, irmãos, que a nossa história não é nossa história. Nós fazemos parte da história de Deus, do povo de Deus. Que privilégio esse, né? Como é bom a gente ler histórias da Bíblia. Famílias que foram usadas por Deus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento. Como é bom pensar, irmãos, que nós vamos continuar essa história. E sabe quem vai lembrar dessa história? Pouca gente vai lembrar, né? O tempo passa e os nossos nomes podem ficar talvez numa placa de rua, num prédio. Já pensou? Templo Saulo,
não vou falar Saulo Carvalho não, né? Saulo Meireles. Aí passa 20, 50, 60, 70 anos. Quem foi Saulo? Ninguém vai lembrar. Não lembra. Tudo passa. Mas quem vai lembrar? Quem vai lembrar de nós, da nossa história, dos detalhes da nossa história que ninguém conhece, de como nós servimos a Deus? O próprio Deus conhece a nossa história. E é muito bom a gente poder perceber que somos família de Deus. E como Davi, poder receber desde já, né, essa confirmação de Deus. Repare que como surgiu essa palavra de Deus a Davi? No momento em que ele estava se comprometendo a fazer alguma coisa para Deus. Deus falou com ele. Como eu disse, ele não resolveu aposentar e construir uma casa de campo, uma piscina nova para ele. Ele resolveu fazer alguma coisa para o Senhor. E qual foi a palavra de Deus para ele? Eu é que vou fazer uma casa para você. Eu é que vou cuidar da sua velhice, cuidar de você. E eu vou abençoar os seus filhos para que eles sim venham a construir o templo. Diante disso, a gente pode perceber que a nossa história também é uma história abençoada por Deus. Uma graça muito além do nosso merecimento. Foi o primeiro ponto. Muito mais do que nós merecemos, nós temos na nossa história. Uma história que depende de Deus. Cada momento. O dia de amanhã não pode ser contado como vanglória, né? Amanhã está resolvido já. Eu não sei o que eu vou fazer. Sem o Senhor eu não sei o que eu vou fazer. Uma história que, como Davi tem comunhão com Deus, nunca deixou de pedir a Deus, pedindo, compartilhando a presença de Deus. E essa história que tem como objetivo a glória de Deus. A minha história, a sua história, deve ter como objetivo a glória de Deus. Nada mais. Não basta nós construirmos prédios altos, ficarmos conhecidos, né, na história, se diante de Deus nós não tivermos história. Qual é a minha história? Qual é a sua história diante de Deus? Esse deve ser o meu pensamento, o seu pensamento, para a honra e glória de Deus. E refletir na família é realmente começar a estar preocupado, né, em servir a Deus com uma história. A minha história começa na minha casa e ela vai partir para a igreja, para o mundo, para tantos lugares. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nós possamos sentir essa presença do Senhor, Deus falando conosco, Deus se agradando de nós, confirmando a nossa história, abençoando, formando os nossos dias muito mais, dias melhores do que nós podemos imaginar. Uma história dirigida por Deus, a história de Deus, como família de Deus. Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar. Deus querido, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, para declarar que tudo que somos, tudo que temos, é da graça do Senhor, vem da graça do Senhor. A nossa história, ó Pai, os nossos dias, todos eles estão diante do Senhor, ó Deus, contados pelo Senhor. Obrigado pelas bênçãos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos tira de lugares talvez perdidos,
para colocar os nossos pés sobre a rocha, Senhor Deus. O Senhor nos tira da morte e nos dá vida. O Senhor nos tira da solidão e nos coloca em uma família. Obrigado porque o Senhor é aquele que cuida não só de nós, mas cuidará dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Ó Deus querido, que o Senhor Deus esteja abençoando as nossas famílias aqui, Senhor. E que a história de cada um de nós possa ser contadas pelo Senhor. Os nossos dias possam estar mais e mais nas mãos do Senhor. Pai querido, abençoa-nos mais uma semana, abençoa-nos nesse restante de culto, e que tenhamos a nossa vida, ó Deus, sempre nas mãos do Senhor. Nós agradecemos-te por esse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém.